Audiolivro Liderança com Propósito. Capítulo 4. Como um líder motiva os outros. O sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Neemias sabia que seu projeto de reconstrução dos muros necessitaria de uma equipe de pessoas consagradas e trabalhadoras para que compartilhasse sua visão. Quando chegou a Jerusalém, as pessoas com as quais se encontrou sentiam-se derrotadas e apáticas, viviam em meio aos escombros. Nos últimos 90 anos, haviam tentado em 2 ocasiões a reconstrução dos muros, mas sem sucesso. O povo perdeu toda a segurança. Eles concluíram: não é possível. Neemias chegou ao lugar e, em questão de dias, havia conseguido o apoio de toda a cidade. Formou equipes, mobilizou-as e conseguiu que os muros estivessem construídos 52 dias depois. Como obteve o sucesso onde os outros haviam fracassado? Por acaso ele era um homem que fazia milagres? Não, ele era apenas um grande líder. Compreendia os princípios da motivação. Ele sabia que ia ter de trabalhar para voltar a animar a população da cidade e ele conseguiu. Os princípios que ele aplicou funcionaram também para você quando precisar que as pessoas se sintam entusiasmadas diante de algo novo. Se o promovem a um novo posto, se precisar fazer com que as pessoas colaborem com você em algo, se precisar vender uma ideia, você tem de introduzir mudanças cada vez que precise fazer andar um projeto. Lembre-se de Neemias como um líder que motiva outras pessoas. Veja como Neemias fazia isso. Número 1. Um líder espera oposição. Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. No momento em que você disser, vamos fazer algo, alguém vai se levantar e dizer, não vamos fazer nada. Quando o povo de Deus se levanta e diz, vamos edificar, Satanás diz, vamos nos levantar e opor. As pessoas têm resistência natural a mudanças. Elas não gostam, querem manter o status quo, expressão latina que talvez significa a confusão na qual estamos envolvidos. As pessoas são resistentes a mudanças por várias razões. Para favorecer as mudanças necessárias, o líder averiguam quais são as razões e as enfrentam. Sanbalate, o governador de Samaria, e Tobias, o líder dos amonitas, ouviram dizer que Neemias vinha para reconstruir os muros. Neemias sequer havia chegado a Jerusalém e já havia posição contra o que ele ia fazer. Não estamos seguros da forma pela qual Neemias soube, mas é provável que tenha enviado exploradores diante dele, a fim de que descobrissem possíveis problemas. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Não há oportunidade sem oposição. Quando seus planos exigem que seu povo mude para produzir mudanças, espere oposição. 2. Um líder espera o momento oportuno. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali. O momento é tudo. Alguma vez você viu morrer uma boa ideia porque não era tempo para colocar em prática? O tempo muda tudo. Neemias sabia que isso também se aplicava à motivação das pessoas. Depois de chegar a Jerusalém, esperou 3 dias antes de começar. Não entrou na cidade cavalgando sobre um cavalo branco com bandeiras hasteadas, bandas de militares tocando. Não proclamou, aqui estou para salvar a situação. É agora, vamos trabalhar. Não saiu correndo à casa, às ferragens do lugar para conseguir as provisões. Nem sequer anunciou o motivo da sua vinda. Seu diário diz que durante 3 dias não fez nada. O que aconteceu durante aqueles 3 dias? Neemias não fez nada a respeito de seus planos, mas sabemos que estava fazendo alguma coisa. O mais provável é que tivesse descansado, recuperando-se da longa viagem pelo deserto. Uma viagem assim esgotaria qualquer um. Nunca tome uma decisão de importância quando você está cansado. É muito provável que decida erradamente. A fadiga prejudica o nosso ponto de vista.
Sabemos que Neemias era um homem de oração, de modo que provável que tenha passado momentos em oração. O mais provável é que também tivesse fazendo planos, revendo suas estratégias. Sem dúvida, estava também despertando curiosidade. Imagine o que as pessoas do lugar pensaram. Aqui vem esta figura com uma escolta de rei e entra cavalgando em uma cidade derrotada e desalentada. Então vai para a casa de seus parentes e durante 3 dias seguintes nada. Será que isso causou curiosidade? Você acha que as autoridades do lugar quiseram saber o que aquele sujeito trazia em mãos? Durante 3 dias, as hipóteses iam aumentando. Ao 3º dia, todos tinham ouvido falar de Neemias na cidade. O que você acha que aconteceu quando finalmente ele convocou aquela conferência de imprensa? As pessoas estavam prontas para escutar os seus planos. Tempo de rasgar é tempo de costurar, tempo de calar e é tempo de falar. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Se o que você está pensando em fazer produzirá mudança na vida ou na situação dos demais, é essencial que espere o momento oportuno. Jesus tinha um profundo senso de oportunidade. Durante sua jornada até a cruz, muitas vezes ele disse: não é a hora, ainda não chegou o meu tempo. 3. Um líder avalia a situação real. Saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizeste por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando os muros de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que havia sido destruída pelo fogo. Esta é a cavalgada da meia-noite de Neemias, como a famosa cavalgada da meia-noite de Paul Revelry. Em um lugar de se divertir, as pessoas de que se aproximava uma invasão inimiga, que para Jerusalém não era um perigo iminente. Neemias percorre os muros das cidades e o que inspeciona. No meio da noite, com única ajuda de um pequeno grupo, saía para inspecionar pessoalmente os danos. Diferente de Paul Revelry, Neemias não quer chamar atenção. Todo bom líder é capaz de compreender que Neemias estava fazendo. Estava realizando suas inspeções prévias. Estava comprovando o contexto da situação. Este é um aspecto da liderança do qual nunca ouvimos falar. É a parte solitária do trabalho, a preparação, a comprovação de dados, a investigação não tem nada de encantador, nem de emocionante. Sem elas, porém, os planos está condenado ao fracasso. É possível que, já a esta altura, Neemias estivesse se sentindo desanimado. Ao examinar o problema e ver como era grande, deve ter pensado: isto é muito pior do que eu imaginava. Que vou fazer? Nunca tive de enfrentar um problema assim em toda a minha vida. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iria realizar a obra. Por que Neemias manteve tanto segredo a respeito da inspeção? Não queria que detivessem os seus planos antes mesmo de começar. Sabia que, para que aceitasse seus planos, necessitava estar armado com dados preciosos. Você já notou alguma vez como é fácil matar uma boa ideia? As pessoas negativistas tendem muito mais a expressar suas ideias do que as pessoas otimistas. Como Neemias não contava ainda com todos os dados, começou a trabalhar em silêncio, reunindo informações antes de anunciar o que ia fazer. Os grandes líderes protegem seus planos de uma morte prematura. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Os bons líderes fazem a própria investigação.
Antes de começar a igreja, Sadalabeca, passei cerca de 6 meses estudando a região, reunindo estatística, escrevendo, falando com as pessoas e recolhendo informações. Aprendi a memorizar ruas, recolhi estatística do censo e escrevi para outros pastores da região. Quando finalmente saí para registrar e inspecionar a região, não disse a ninguém o que estava fazendo. Estava realizando o meu trabalho prévio de preparação. Hoje em dia, nós exigimos dos pastores que façam investigações do tipo demográfico na região antes de começar uma igreja filial. É importante ter em mãos esses dados antes de começar todo projeto que transforme vidas. Neemias compreendeu que enfrentava oposição, criou curiosidade e reuniu todos os dados. Finalmente, estava pronto para tornar público os seus planos e começar a formar sua equipe de colaboradores. Seus próximos desafios era fazer com que os israelitas se sentissem entusiasmados com o que ele fora fazer ali. 4. Um líder se identifica com seu povo. Então lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias não se apresentou como um estranho que havia aparecido no momento exato para resgatar Jerusalém de seus tristes fracassos do passado. Não apresentou uma mensagem negativa, nem culpou ninguém. Quando alguém lança a culpa sobre os outros, diminui a motivação deles. O que Neemias fez foi aceitar a culpa. Identificou-se com a frustração e o animou-se a fazer uma avaliação sincera do problema. Disse: eu sou um de vocês e este problema é nosso. Os bons líderes se identificam com o seu povo. As pessoas se sentem motivadas a trabalhar para alguém que divide sua carga e tem uma visão para alcançar a sua meta. Todos os pais descobrem que os filhos respondem melhor quando sentem-se que são compreendidos e quando os pais se identificam com seus problemas. Os grandes líderes compreendem isto. As melhores ideias não são minhas nem suas, mas nossas. 5. Um líder não esconde a seriedade do problema. Neemias foi sincero em sua mensagem. Ele disse: tenho umas ideias, mas primeiro vocês precisam saber realmente como a situação está ruim. Não tratou de atenuar o problema. O que ele fez foi dramatizá-lo. Ao ressaltar o quanto a situação estava séria, apelou para suas emoções. Porque ele usou essa tática? Ele sabia que eles viviam anos daquela forma e enquanto não lhe importasse o suficiente, não mudaria nada. Você já observou que quando alguém vive durante muito tempo uma situação ruim, começa a ignorá-la? Quando alguém vive dentro de determinada situação por tempo suficiente, por pior que seja, pode se tornar apático com respeito a ela. Neemias, ao voltar a centrar a atenção do povo no problema que estava vivendo por décadas, fez-lo enfrentar a realidade. Depois que o líder enfrenta a realidade, necessita que sua equipe a enfrente também. As mudanças não se produzem enquanto não nos sentimos descontentes com o status quo. Os líderes criam o descontentamento. Ele sabe que a única forma de produzir mudanças, quer seja no lar, na escola, nos negócios, na sociedade. Quando as pessoas conformam com o que há, nada muda. Quando você cria o descontentamento, saiba que estará procurando críticas. Todos os que mexem com as coisas buscam problemas. Essa, porém, é a marca de um líder. Neemias usou 2 pontos de motivação. Em primeiro lugar, apelou para a autoestima e disse: somos um povo de Deus. Não deveríamos estar vivendo no meio destruído. No entanto, olhem ao redor. A cidade está em ruínas. Os muros estão caídos. O lugar é um desastre. É só um monte de escombros.
Isso é vergonhoso. Nós podemos fazer melhor que isso. Aquelas pessoas devem ter sentido Neemias como um sopro de ar fresco. Aquele líder era diferente dos outros. Não estava envolvido com a própria agenda, mas preocupava-se com eles. Compreendia o problema. Sabia que estavam desmoralizados. Sabia o que precisava fazer para restaurar o nível de autoestima. E sabia a maneira de fazer com que eles o quisessem alcançar também. Em um nível mais profundo, apelou para a preocupação deles com a glória de Deus. Aquela situação também era vergonhosa para o Senhor. Os judeus eram um povo de Deus e agora o mundo inteiro ria deles. Diziam e adoraram um Deus verdadeiro. Diziam e os outros zombavam deles. Mas nem sequer podem reconstruir a própria cidade. Como é possível que esse Deus seja grande quando eles estão vivendo entre escombros e nem sequer podem reconstruir os muros? A situação existente em Jerusalém era vergonhosa para Deus. Para os judeus que proclamavam crer em Deus Todo-Poderoso, era uma testemunha muito pobre. Talvez pela primeira vez, Neemias sinalizou que o modo pelo qual eles estavam vivendo era uma infâmia para o nome de Deus. Ele disse o que os outros observavam a seu respeito. Como importaria para eles o Deus dos judeus, quando aos próprios judeus não se lhe importava como representava o seu Deus? Ao dramatizar o problema, Neemias apelou para uns motivadores internos. A autoestima é a glória de Deus. Poderia ter utilizado prêmios e incentivo, mas era suficiente apto para saber que os motivadores externos só funcionam com crianças. Poderia ter oferecido umas férias no Mar Morto com todas as despesas pagas, mas sabia como a maioria iria reagir. Ele sabia que precisava apelar para o senso judeu de orgulho e de honra, a fim de realizar aquele formidável projeto que embelezaria a comunidade. Aqui está outro princípio que Neemias compreendia e o que você precisa compreender. A maior motivação da vida não é a externa nem interna, mas a eterna. Neemias convocou as tropas com que gritou de guerra. Pela glória de Deus, reconstruamos os muros, pelo reino de Deus e a glória do seu povo. Com aquelas palavras, inspirou sua equipe para que realizasse o que então lhe parecia impossível. Tudo o que faltava era a motivação correta. 6. Um líder exige uma resposta específica. Neemias sabia que as coisas não funcionariam se ele se limitasse a convocar uma grande reunião, que encorajasse todo mundo e depois os enviasse para suas casas. O que proclamou foi um chamado de ação. Vamos reconstruir os muros, disse-lhes, e pediu a sua ajuda. Ele lhes pediu uma resposta específica. Ele sabia o que esperava. Não se enganava com os sonhos impossíveis. Era um homem realista, mas ao mesmo tempo otimista. Esse é o equilíbrio que todo bom líder precisa ter. Depois de contemplar os montes de escombros e a atitude de apatia que se tornaram realista diária em Jerusalém, Neemias poderia ter se dado por vencido e retornado à Babilônia. Entretanto, ele foi além da realidade para contemplar a possibilidade. Viu o que era Jerusalém, mas também viu o que a cidade poderia ser. Essa é a outra característica de todo grande líder. É capaz de inspirar aos outros a grandeza. Neemias era da classe de líderes. Você também pode ser. Os grandes líderes veem tanto o real como o ideal. Veem o que é, mas também veem o que pode vir a ser. Uma pessoa que só vê o que pode vir a ser e o que não é líder, mas sim um visionário. Há uma grande diferença. Uma pessoa que vê o que é, mas não o que poderia vir a ser, não é um líder, mas um contador. Para ser um grande líder, você precisa ver tanto o real como o possível. Quando uma pessoa encarna em si mesma estas duas qualidades, o produto final é uma grande liderança. Os líderes que veem tanto o real como o ideal sabem que para alcançar o ideal necessitam de ajuda e não têm medo de pedir essa ajuda. A maioria das pessoas não pede ajuda. Cometemos erros de pensar que ninguém quer nos ajudar
Ou nós somos tão extraordinários que não necessitamos de ajuda? A liderança que produz mudanças permanentes requer um trabalho em equipe. Neemias viu que os muros que rodeavam Jerusalém não seriam reconstruídos enquanto não houvesse alguém que se levantasse e dissesse: se queremos restaurar nossa cidade e a reputação de Deus, vamos ter de nos sacrificar. Fazer isso vai exigir tempo, dinheiro, esforço e energias. Os líderes pedem uma resposta específica. 7. Um líder encoraja com seu testemunho pessoal. Neemias relatou aos israelitas como Deus havia chamado com o mesmo propósito de que reconstruíssem os muros. Ele lhe falou de quando havia ouvido as notícias que chegavam de Jerusalém, de como havia chamado a Deus, da preocupação que sentia pela cidade e de como as circunstâncias confirmaram esse chamado. Orei, orei e orei, e lhes disse. E um dia Deus me disse: por que você não se converte na resposta? Então a preocupação se converteu em visão. Está bem, Senhor, eu vou fazer. Eu lhe disse. Na realidade, a ideia foi de Deus. Então acudi ao rei, e ao rei me disse assim: até me deu um guarda da cavalaria e me disse que ele pagaria tudo. Deus confirmou o chamado. Se alguém se aproximar para dizer: Deus me mandou fazer isso, é adequado que lhe pergunte: existe alguém que tenha confirmado esse chamado? Está seguro de que não é uma ideia sua? Há algum sinal que o confirme? Quando Deus me deu a ideia de organizar a igreja de Sadalabaca, eu reconheci que não era uma ocorrência minha. Eu me sentia bem onde estava servindo a Deus. Era em Fort Worth, Texas. Então, ele me pôs no coração que eu fosse para a Califórnia para começar uma igreja. Depois confirmou seu chamado por meio de uma série de milagres. Nunca seria um gênio, mas não tenho dúvida alguma de que Deus me chamou para começar a igreja em Sadalabaca. E isso me faz sentir um temor reverencial. Quando a Deus me diz para realizarmos o que temos em nosso coração, Ele mesmo confirma e não nos deixa com dúvida. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando Neemias explicou como Deus havia chamado e depois como as circunstâncias haviam confirmado esse chamado, o povo se entusiasmou. Durante 90 anos, Jerusalém estivera envolvida em uma rotina sem esperança. Agora, Neemias aparecia como uma mensagem fresca e evidências dignas de crédito. É Deus que me pôs aqui para que fizeste isso, disse-lhes, e temos a autorização do rei, o mesmo rei que lhe disse não no passado, e agora está disposto até mesmo pagar a obra. Havia captado a atenção deles. A visão havia sido transferida. O princípio de Neemias guardou com cuidado e não disse nada a ninguém. Uma vez que havia terminado sua investigação sobre a situação, quando se apresentou o momento oportuno, começou a falar às pessoas. Primeiro, exagerou a situação para despertá-los do espanto em que estiveram envolvidos durante aqueles anos. Pediu que respondesse, ajudando a reconstruir os muros. Deu-lhes ânimo contando a sua história pessoal. Quando o povo viu a mão de Deus naquilo, a visão deixou de pertencer somente a Neemias. Agora pertencia a todo o povo. O segredo havia sido revelado. Neemias compreendia que as pessoas se sentem mais inclinadas a seguir as pessoas que a seguir os programas. Por isso, usou o testemunho pessoal para motivá-los. Compreendia o poder da experiência pessoal. Os povos seguem os líderes. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Este é um momento excelente para que você se faça essa pergunta. Por que razão alguém me seguiria como líder? A resposta é: as pessoas me seguiriam como líder quando puderem ver a mão de Deus sobre a minha vida. Esta é a única prova real da liderança. É evidente o Espírito de Deus em sua vida? Se não é, você não é uma pessoa a ser seguida por outros. A liderança não é questão de estudo e talento, mas a questão das evidências do Espírito de Deus se acha sobre a vida da pessoa.
Deus tem colocado sua mão sobre a sua vida? 8. Um líder responde à oposição com rapidez e firmeza. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? A hostilidade diante do projeto de Neemias estava crescendo. No princípio, tratava somente de Sambalate e Tobias, agora Gesem os acompanhava. É um esquema típico, a hostilidade cresce à medida que o projeto avança. Mais adiante, descobriremos que as hostilidades que vinham de 6 frentes distintas, Neemias enfrentou oposição de todos os lados. Primeiro, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram. Zombaram quando ouviram falar do plano. Os muros estiveram em ruínas por 90 anos. Por acaso construíram agora? Para seus inimigos, tudo aquilo era gozação. Quando a oposição não deteve o projeto, eles os acusaram de rebelião contra o rei. Essa tática havia funcionado em uma ocasião e deteve a edificação dos muros, portanto, por que não utilizar novamente? Se o rei chegasse a crer que estava perdendo uma fonte de renda, era certo que pararia o projeto. Agora, entretanto, não funcionou porque Neemias estava na cena e não puderam tirá-lo da situação. Eu lhes respondi: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias negou a discutir, sabia que a reconstrução dos muros era a ideia de Deus e, portanto, limitou-se a declarar isso. Ele disse que o projeto C, a ideia, procedia de Deus e, uma vez que aquilo tudo era a ideia de Deus, tudo o que o povo precisava fazer era confiar que Deus lhe faria prosperar. Quando você se encontrar em uma situação parecida e souber que Deus está ao seu lado, o mais sábio não é discutir com seus opositores. O que Neemias fez foi revelar os motivos egoístas de seus inimigos. Compreendia que se Jerusalém fosse reconstruída, isso reduziria o tamanho do reino deles. Assim era lógico que eles se opusessem ao projeto. Revelou os motivos deles. Quando eles acusaram de rebelar contra o rei, Neemias limitou-se a pegar as cartas que tinha e que estavam assinadas pelo próprio Artaxerxes. Isso os calou, pelo menos por um tempo. O fato de ver Neemias defendendo sua causa fez com que a moral dos judeus crescesse enormemente. Depois de anos de derrota, finalmente havia alguém que não tinha medo de defendê-los. Neemias não teve medo de dizer a seus inimigos: vocês não têm direito histórico algum sobre esta idade. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Se você começar a trabalhar para Deus, pode ter certeza de que sofrerá oposição. Quando os outros ridicularizarem você por sua oposição a favor de Deus, não se surpreenda. No mesmo momento em que fizer uma declaração pública da sua fé, você se converterá num alvo para que os outros não compartilhem dela. Isto é certo na vida. Façamos o que façamos, haverá sempre quem não estará de acordo conosco. A única forma de evitar crítica na vida é não fazer nada, não ser ninguém, é não dizer nada. Uma vez que você decidir por viver para Jesus Cristo, haverá alguém em algum lugar que vai rir de você. Pode ter certeza disso. Deixe que eles riam. As pessoas vão colocar em julgamento sua motivação, como fizeram com Neemias, ao desafiá-lo dizendo: por acaso você está tratando de construir seu império? Você está querendo alimentar o seu ego, querendo fazer o que nenhum outro fez em 90 anos? Tudo isso faz parte do preço da liderança. Quando compramos o terreno para a igreja de Sadalabaca, começaram a surgir rumores por todo o vale de Sadalabaca, onde iríamos nos localizar.
A igreja de Sadalabac, que está lá, era acima. Sussurravam as pessoas. Acabou de comprar mais de 50 alqueires. Quem eles pensam que são? O assunto nunca teve a ver com arrogância. A pergunta não era sobre quem nós acreditamos que éramos, mas sobre quem cremos que Deus é. O tamanho de seu Deus determina o tamanho da sua meta. Todo mundo necessita de Jesus. Quando Deus nos dá uma visão, não podemos colocar limites ao que Deus quer fazer com ela. A visão é de Deus, não é sua e nem minha. Colocar limites seria acúmulo de arrogância. Sinceramente, não temos direito algum de fazer isso. Você já saiu alguma vez para empinar pipa num dia de vento? Observe que a pipa vai subindo contra o vento e não a favor dele. São estas correntes de ar que se chocam contra ela e fazem com que ela suba cada vez mais alto. Lembre-se das pessoas que se opõem ao seu sonho que Deus lhe deu. Pense numa pequena pipa e responda aos seus opositores com rapidez e firmeza. Você é um subgerente que sonha ascender a uma posição executiva. Há uma forma correta de enfrentar as responsabilidades e outra incorreta. Quando chegar o dia em que você estiver acima de seus companheiros, se você agir como se o tempo todo você merecesse, haverá pessoas que se oporão. Quem ele pensa que é? Sussurrarão em suas costas. Aprenda a lição da resposta diplomática que Neemias deu diante de sua repentina ascensão. Como um ajudante de Artaxerxes, Neemias se encontrava num papel de gerência de segunda. Então, foi promovido de repente a líder do projeto de reconstrução dos muros. A muitas pessoas lhe custaria uma mudança assim, o aumento repentino de poder demasiado para eles. Você conhece alguém que passou por uma situação como essa? Neemias nos mostra a forma de manejar com delicadeza a transição entre os postos de trabalho, o poder e as hostilidades. Durante 90 anos, as pessoas estiveram dizendo: não é possível fazer, estes muros estão em ruínas e assim vão continuar. O trabalho é grande demais. Agora aparece em cena Neemias, pronto para pôr as mãos nas obras. Transforma uma comunidade hostil e apática em uma equipe entusiasmada, pronta para começar, e faz isso em 3 dias. A partir de seu exemplo, vamos rever os passos que deu, de modo que você possa aprender a ser um líder como ele. Vamos refletir. Ponto 1. Tenha certeza de que lhes farão oposição. As oportunidades sem oposição não existem. Por mais excelente que seja a sua ideia, você deve esperar que alguém tente desacreditá-la. Você precisa estar consciente disso antes de começar e se afastar do tipo de angústia que pode lhe fazer com que você ponha tudo a perder, mesmo antes de ter começado. Se Deus está nos seus planos, Ele vai enfrentar essas oposição. Ponto 2. Espere o momento oportuno. Quando vier uma grande ideia, não haja de forma precipitada, contando a todos os seus conhecidos. Mantenha um segredo por um tempo e espere o momento oportuno. Assegure-se de estar descansado. Assegure-se de dedicar um tempo de oração e ao planejamento. Há um momento oportuno para cada coisa. Terceiro ponto. Enfrente a realidade. Quando propuser algo a alguém, não se apresente sem que tenha todos os dados em mãos. Quando disserem, é isto que é? Não vai ser agradável para você ter que responder, não tinha pensado nisto. Vá armando dados e cifras para respaldar aquilo de que quer falar. Relembre o que diz a palavra. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Os bons líderes investigam as coisas por sua conta. Quarto ponto. Identifique-se com as pessoas. O líder diz, eu estou aqui para dizer o que tem de ser feito. Não conseguiria ganhar o respeito das pessoas. Neemias não chegou empurrando e dizendo, vim para construir os muros. Se quiserem me consultar, estarei em meu escritório. Em lugar disso, o que disse foi, temos um problema e isto é o que necessitamos para fazer com ele. Reconstruamos. Um grande líder compreende o poder que tem
em a identificação, a apropriação e o trabalho de equipe. Quinto ponto, dramatize o problema. Neemias apresentou uma imagem clara do problema, com o fim de acentuar sua gravidade. Desde o princípio disse que o trabalho ia ser duro. Em todo sentido, foi sincero com o povo quanto aos que lhe esperava. Ao mesmo tempo, reconheceu o valor que tinha de apelar ao seu sentido de orgulho com o povo escolhido de Deus e aos seus desejos natural de glorificar a Deus. Esse era o maior de todos os motivos. Quando você enfrentar dificuldades, não guarde só para você. Comunique suas necessidades com a equipe de tal modo que eles se sintam inspirados a ajudá-lo. Os grandes líderes inspiram a trabalhar em equipe. Sexto ponto. Peça uma resposta específica. Neemias disse com todo o realismo: precisamos de ajuda. Eu sozinho não posso fazer isso. Em seu otimismo também lhe disse: sei que podemos conseguir se trabalharmos juntos. Vamos construir os muros. Deixe que as pessoas conhecerão com exatidão o que você precisa que façam e depois encoraje-as, assegurando-lhes que com a ajuda de Deus podem conseguir. Sétimo ponto. Encoraje com o seu testemunho pessoal. As pessoas respondem de maneira positiva aos testemunhos da obra de Deus em nossa vida, como aconteceu no caso de Neemias. Ele falou da bênção de Deus, da visão, da confirmação por meio da circunstância, e as pessoas creram. Sua fé foi edificada e desafiada pelos que ouviram. Se para Deus era tão importante ver os muros reconstruídos, como eles iriam negar-se fazê-lo? Houve uma transferência de visão. Agora o sonho pertencia ao povo. Podia ver a mão e o Espírito de Deus na vida de Neemias, e estavam prontos para segui-lo. Quais são as evidências de que a mão de Deus está sobre a sua vida? Oitavo ponto. Responda com rapidez e firmeza aos opositores. Neemias sabia que era inútil discutir. Como você age com os que se opõem a você? Se seus planos e sonhos vêm de Deus, a batalha também é dele. Se você é líder, deve compreender que há planos que Deus tem para a sua vida e metas que quer alcançar por meio dela, e que há pessoas que não vão gostar de sabê-la. Esteja certo disso. Haverá alguém em algum lugar que não estará de acordo com a direção pela qual Deus o está levando. Será necessário que você se posicione. Nós, cristãos, precisamos ser realistas quando a popularidade da nossa decisão de seguir a Cristo. Nem todo mundo vai reagir de forma positiva diante do que temos decidido fazer. Na verdade, é possível que haja aqueles que se oponham com todas as suas forças. Tanto você quanto eu precisamos estar preparados para as críticas e para sermos ridicularizados. Você está disposto a viver para Jesus Cristo, sem se importar com o que os outros pensam? Esse é o começo da liderança. Oração. Pai, por meio desses 8 passos, me mostraste como um líder motiva e encoraja as pessoas durante as mudanças. Senhor, ao olhar ao nosso redor, vemos que em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa família, em nossa escola, em nosso mundo, são necessárias muitas mudanças. Ajuda-nos a estar preparados para quando chegar a oposição. Ajuda-nos a ser prudentes como as serpentes, mas mansos como as pombas, a estar dispostos a esperar o momento adequado. Lembra-nos de que precisamos recolher dados, prever com antecipação os problemas e nos identificar com as pessoas, em um lugar de atuar como se fôssemos superiores, como se tivéssemos sido chamados pessoalmente para mudar o mundo. Faz de nós líderes e digam: este problema é nosso. Ajuda-nos a pedir coisas específicas e a não ter medo de pedir ajuda às pessoas. Ajuda-nos a viver com a intenção entre o real e o ideal, e a obter um equilíbrio entre ambos, a fim de sermos eficazes para Ti. Sobretudo, peço pelos que estão lendo esse livro, para que vivam de tal maneira que seja evidente que a mão do Teu Espírito estão sobre a sua vida. Quando isso acontecer, estaremos prontos para viver, que nossa vida seja um livro aberto,
que sejamos pessoas que caminham em Tua presença com integridade, credibilidade e sinceridade. Que aos que verem nossa vida, as pessoas que vejam que, embora não sejamos perfeitos, estamos nos esforçando ao máximo para viver para Ti. Pai, se há alguém entre nós que não podemos dizer, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ajuda-o a mudar agora mesmo. Dar-lhe desejo de dizer, eu quero ser assim. Quero ser uma pessoa que possa dizer, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Compreendemos que as pessoas nem sempre estarão de acordo com as nossas posições a favor de Cristo e não respeitarão nossos valores. Tu nos disseste que não era para nós surpreender se o mundo nos odiasse por sua causa. Ajuda-nos a dar-nos conta que nossa recompensa é no céu. Tu nos adverte que tivemos cuidado quando os homens falassem bem de nós. Ajuda a nos preocupar mais em agradar a Ti do que em agradar os demais. Pedimos-te isto em nome de Jesus. Amém. Guia para a aplicação do princípio 4. Como um líder motiva os outros. Aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Cumprir uma grande missão requer muitas mãos trabalhando juntas. Depois de ler este capítulo, que passos você pode dar para assegurar que o grupo que você lidera entende a visão e está pronto para reconstruir as muralhas? Você pode ajudar a enfrentar os fatos e visualizar as possibilidades? Discipulado. Os líderes veem o futuro, são visionários. Os que veem o presente são realistas. Neemias pode ver o real e a visão, o que era e o que poderia ser. Ainda que não seja sua natureza ser um realista otimista, como você pode desenvolver essas qualidades? Escreva algumas ideias que Deus revelou a você e planeja colocá-las em prática durante esta semana. Ministério. Conhecer as necessidades de nossos companheiros crentes requer uma ação recíproca. Quando a mudança é necessária, os líderes devem confrontar o seu grupo com atos e situações atuais. Como as pessoas veem o promotor de mudanças? Estude o exemplo de Neemias 2,17 e observe como Neemias motivou a mudança apelando para a autoestima das pessoas e sua preocupação com a glória de Deus. De que maneira você pode ser como Neemias em seu grupo, família, igreja ou comunidade? Anote enquanto ora e busque a direção de Deus. Submeta a sua ação ao Senhor. Evangelismo. Antes de nos tornarmos eficazes em alcançar o mundo para Cristo, precisamos saber que Cristo nos chamou para alcançá-lo. Neemias orou e recebeu um cargo da parte do Senhor. Depois de orar por 4 meses e descobrir que sua preocupação persistia, deu-se conta de que havia sido chamado pelo Senhor para fazer algo a respeito disso. Há algo pelo que você está orando há muito tempo em que ainda não viu nenhuma mudança? Talvez Deus esteja pedindo que você se converta em um agente de mudança. Quem você conhece que precisa do amor de Deus em sua vida? Como você pode converter em um representante de Cristo para oferecer esse amor? A adoração. Quando adoramos a Deus, enaltecemos o seu nome. Isso significa que estamos reafirmando e aproximando seu caráter aos outros por meio da nossa vida. Neemias se apresentou diante de uma comunidade que havia negado a provisão de Deus por décadas. Como podemos estar seguros de que fazemos o mesmo? Como líder, em que você pode ser como Neemias, encorajando os outros a refletir a verdadeira e amada imagem de Deus? O que você pode fazer para a comunidade, que a adoração é uma atividade de tempo integral? Pontos para reflexão. Até aqui vimos Neemias orar, planejar, motivar as pessoas para a ação. Como você crê que ele fez isso? Você poderia dizer que Neemias é um administrador de projetos de sucesso? O que se sobressaía aos seus olhos como qualidade número 1 de um líder? De que maneira você pode aplicar essas qualidades a seu estilo de liderança? Agora, Neemias está pronto para continuar. Como ele organiza seu projeto?
Isto é o que descobriremos no próximo capítulo. Acabamos a leitura do 4º capítulo. Que sejamos que nem Neemias, que possamos orar, planejar e motivar as pessoas a ter ações como ele teve. Se inscreva aqui no canal. Meu nome é Isabel Dalmagro. Ativa o sininho e deixe o seu comentário. O que você aprendeu com a leitura deste livro, Liderança com Propósito. Lembre-se de acessar o 5º capítulo. Gratidão!